Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje aqui no Grupo Espírita Inácio Ferreira, nós estamos recebendo a Janaína Assis, nossa irmã palestrante de Nova Odessa, trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec. E hoje a Janaína vai falar sobre um tema que eu acho muito interessante para esse período, que é qual é o seu valor. Então, é um tema que todos nós, com certeza, em algum momento, vamos nos ver nas palavras da nossa irmã. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda, viu? Boa noite ao pessoal aí de Araraquara, do Grupo Espírita Inácio Ferreira, né? Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa atividade com vocês. Isa, obrigada pelo convite e que a gente tenha uma ótima noite de reflexão. Que assim seja. Pessoal, vou ler uma mensagem para dar tempo dos nossos amigos irem entrando na live. A mensagem de hoje a gente vai ler do livro Emmanuel. Não te canses. A mensagem 124. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo aos Gálatas. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore, embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas, depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com dificuldade, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o vôo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso. Sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje não te compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançará a divina colheita se caminhares para diante entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Que os bons espíritos estejam com a gente, que eles possam te intuir, te amparar, para tocar o coração desses nossos irmãos que hoje vão estar com a gente. Viu, Janaína? Uma boa palestra para você. Bom, qualquer coisa eu tô por aqui. Tá joia, obrigada. Só para nós começarmos a nossa reflexão da noite, o tema é uma pergunta. Qual é o seu valor? É uma pergunta para nós refletirmos juntos e, quem sabe, ao final, dentro do nosso coração, a gente possa responder, né? Então, qual é o seu valor? Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, muitas situações onde todos nós vamos nos identificar, então que a gente siga junto nessas reflexões. Eu gostaria de dizer, né, que essa pergunta, qual é o seu valor, esse tema, é para valorização de nós mesmos, valorização da nossa vida, valorização dos instantes em que estamos aqui, crescendo, aprendendo, valorização das pessoas também que estão à nossa volta, com as quais nós interagimos,
valorização de cada dádiva que o nosso Pai Celestial nos dá. E quando Jesus disse amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, essa relação de amor ao próximo e a nós mesmos, ela encaixa direitinho naquilo que nós vamos falar. Porque valorizar a si mesmo, valorizar ao próximo, é um pouquinho de tudo isso. Valor no sentido de bem maior, não no sentido de preço, no sentido monetário, mas os valores que a gente carrega dentro de nós, no nosso coração. Então, para nós começarmos, eu gosto muito de historinha. História é algo assim que marca, né, marca numa palestra que a gente ouve, num livro que a gente lê. Então, uma historinha para a gente abrir aí a reflexão da noite. Certa ocasião, uma garotinha adentrou uma loja de filhotinhos de animais, um pet shop. Ela entrou toda faceira, toda contente, toda curiosa para ver aqueles bichinhos, e aí o dono da loja veio atendê-la, perguntando no que ele poderia ajudar. Então, a menina, com os olhinhos brilhando, procurando ali ver os bichinhos, pergunta para ele: Senhor, qual o valor dos seus filhotes? Quanto custam? O homem disse: olha, a média é mais ou menos de uns 100 a 300 reais. Ah, é? Olha, eu tenho 10 reais aqui e eu gostaria de ver um de seus filhotes. O homem, então, vendo a inocência da criança, chama a sua cadela, que acabara, né, de ter ali os seus filhotinhos, e ela vem com as bolinhas de pelo atrás dela e encantam a menininha. E o último daqueles filhotinhos que estavam vindo, ele vinha mais devagar, um pouco distante dos outros. Ela, então, olhando, viu que ele estava ali atrás, perguntou: o que há com aquele filhote? O homem, então, disse: ah, aquele ali, ele tem um probleminha. O veterinário o examinou e viu que ele manca da perninha traseira. Então, por isso, ele está mais atrás. Ele não consegue correr tão rápido quanto os outros. A menininha olhou e disse assim para o homem: ah, então é aquele que eu quero comprar. O homem respondeu a ela: não, se você quiser eu posso te dar. Eu já disse que ele tem um certo probleminha. Ela falou: não, eu faço questão. Eu vou pagar por ele. Ele merece o mesmo valor que os outros. Eu vou pagar por ele sim. Olha, eu vou te dar hoje 10 reais. E mês a mês eu venho até completar o preço do filhote. O homem, então, mais uma vez insistiu: olha, se você quiser realmente este filhote, eu posso lhe dar, você não precisa comprar. A menina, então, foi até o filhotinho, abraçou e disse: pois é esse mesmo que eu quero e eu vou pagar por ele. O homem novamente: mas você está vendo, ele não vai poder correr, brincar, pular como os outros. Ela disse: eu sei, Senhor, que ele não vai poder brincar, pular, correr como os outros. E ele vai precisar de alguém que entenda isso. Neste momento, a pequena agachou-se, levantou a perna esquerda de sua calça e mostrou ao homem uma prótese que ela usava. E ela disse: ele tem tanto valor quanto os outros. Esta pequena história, ingênua até, é para nos mostrar que mesmo diante das limitações, todos têm os valores iguais. Talvez a nossa limitação não seja igual à da pequena menina. Usamos esse exemplo para contar a história, mas as limitações são tantas. Ah, são tantas limitações. Talvez não seja o problema numa perna, o problema nos braços, a falta da visão, a falta da audição. Às vezes, a nossa limitação é o medo de agir. Às vezes, a nossa limitação é o medo de amar. Às vezes, a nossa limitação, por mais que os nossos ouvidos sejam perfeitos, é não ouvir o outro. Ah, quantas limitações nós temos! E muitas vezes nós nos escondemos atrás destas limitações e não conseguimos seguir em frente, nos anulamos.
E essa história, quando a menininha diz, eu sei que ele tem as limitações e ele vai precisar de alguém que entenda isso. É para nos mostrar também que nós não estamos sozinhos nas nossas limitações, que devemos compartilhar com outras pessoas que gostam de nós, que vão estar ao nosso lado. Assim fica mais fácil nós sabermos que, apesar de termos as nossas limitações, não estamos sozinhos e devemos nos valorizar, sim, e valorizar o outro também, tanto quanto nós. Por quê? Se falta-nos alguma coisa, nós podemos preencher com outra possibilidade que nós temos, e vice-versa. Se falta algo no outro, nós também podemos trocar, nós também podemos compartilhar o que nós temos, porque nenhum de nós tem tudo nas mãos. E estamos todos juntos aqui para que uns possamos ajudar aos outros. Isso é valorizar a si mesmo, é valorizar o outro, é valorizar cada relação que nós temos, porque nós gostamos de viver em sociedade, nós gostamos de viver juntos. E olha só como isso é verdadeiro. Nesse momento de pandemia que nós estamos passando, com as casas espíritas das atividades suspensas, por exemplo, a gente está morrendo de saudade de chegar na casa espírita, rever os amigos, fazer aquela festa, ou então fazer coisas simples que a gente fazia, como ir tomar um café, por exemplo. Hoje, isso está limitado, isso está restrito. Então, nós devemos valorizar cada instante que nós temos, porque coisas óbvias, coisas banais, coisas aparentemente comuns, que passam despercebidas quando a gente perde ou quando a gente não tem nas nossas mãos naquele momento, nós sentimos falta e aí nós vamos ver o quanto é importante. Porque muitas vezes a gente brinca de viver, não valorizamos a nossa saúde, não valorizamos os nossos amigos, os nossos familiares, não valorizamos o trabalho, as dádivas que o nosso Pai Celestial nos deu. Tem uma coisa interessante que é assim: existem 3 tipos de pessoa. Pessoas que fazem acontecer. Pessoas que fazem as coisas acontecer, pessoas que transformam, pessoas que vão em frente, pessoas que caminham, correm para lá, correm para cá, fazem as coisas acontecer. Pessoas que assistem as coisas acontecerem. Sentam nas arquibancadas da vida e veem a vida passar. E tem um outro tipo de pessoa que se pergunta, o que está acontecendo? Então, olha só que interessante. Uns fazem acontecer, outros assistem as coisas acontecerem. E um outro tipo se pergunta o que está acontecendo. E aí a vida passa, o tempo passa e muito se perde. Dizem que um dos maiores arrependimentos do ser humano é o tempo perdido. Por quê? Porque não valoriza cada minuto que tem, não valoriza cada instante de alegria, não valoriza cada instante de aprendizado. E aí fica se perguntando mesmo o que está acontecendo. Pessoas que brincam de viver, brincar com a vida, algo tão sério. São negligentes, imprevidentes. E quantos só valorizam depois de passarem por momentos de dor, por uma grande perda. Quantas histórias nós temos conhecimento de pessoas que passaram por uma doença muito agressiva ou a perda brusca de um ente querido e mudou completamente a visão sobre as coisas. Parece outra pessoa. Entendeu que uma segunda chance foi dada. Porque muitas vezes nós só valorizamos quando perdemos. E aí, quantos há aqueles que desperdiçam os dias, as horas, mergulhados em tristeza, em vitimização, em energias destrutivas, porque quando a gente começa um processo de auto-vitimização, nós vamos nos destruindo, nós vamos nos aniquilando. Então,
Tudo isso é não dar valor à vida, é brincar com as coisas maravilhosas que Deus nos deu, em especial a nossa vida. E muitos não valorizam a si mesmo, acham-se incapazes. Ora, todos nós temos tantas potencialidades nas mãos, todos nós podemos fazer tantas coisas, basta que a gente queira, que a gente se proponha a aprender. Ora, se eu não sei fazer, vamos aprender. Capacidade nós temos, Deus nos capacitou, Deus colocou uma luz dentro de cada um de nós e cabe a nós fazer esta luz brilhar. Eu gostaria, para falar sobre isso, de trazer a figura da pedra bruta. Imaginemos nós a pedra bruta, sem forma, sem brilho, aquela coisa sem graça, horrorosa. Imaginemos a pedra bruta. Mas, se ela for submetida ao processo de burilamento, ela se torna diamante, diamante reluzente, pedra preciosa, pedra que brilha, pedra que leva o seu brilho e a sua beleza onde estiver. Mas lembrando que a sua origem foi pedra bruta. E como que nós podemos trazer esse exemplo para nós? Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, quando Kardec perguntou se todos foram criados iguais. E os espíritos respondem que fomos criados simples e ignorantes, no sentido de desconhecer as coisas. Simples e ignorantes como pedra bruta. E aí, através do nosso caminhar evolutivo, nós vamos nos lapidando, porque um dia nós seremos espíritos perfeitos e nós seremos tão perfeitos quanto o diamante. Joana de Ângeles, ela traz uma frase muito bonita que eu gosto de citar, que diz assim: no interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Não há ninguém que não possua a bondade interior. Olha só, dentro de cada um de nós, que podemos ser diamantes brutos ainda, existe uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. O cinzel é aquele instrumento onde o artífice vai ali esculpindo na pedra, e as lâminas lapidadoras vão dando a perfeição das facetas, para que a luz possa refletir, reluzir e o brilho seja extraído da pedra. E assim somos nós, onde iniciamos lá atrás, quando Deus nos criou como diamante bruto. E a partir das nossas vivências, que muitas vezes trazem resultados dolorosos, é claro, nós vamos nos lapidando. Essa lapidação não é só o sofrimento, não. Às vezes a gente se engana, se equivoca achando que para sermos lapidados é necessário obrigatoriamente o sofrimento. Não, não só o sofrimento. O sofrimento ele ensina, a dor ensina, mas estamos falando do aprendizado, da marcha evolutiva, onde vamos vivenciar experiências que vão nos trazendo crescimento. Do que nós estamos falando? Estamos falando da reencarnação. Olha só que coisa maravilhosa. Nós, criados como diamantes brutos, temos toda a imortalidade pela frente para esse processo de lapidação. E ele é lento. O processo de lapidação é lento. Imaginemos ali a figura do artífice tão minucioso no seu trabalho, extraindo o brilho de uma pedra bruta. Nós já vimos como é que é uma pedra bruta? Parece aquelas pedras de asfalto, aquele trem escuro, feio.
não tem brilho nenhum, tão sem graça. E depois nós olhamos para o nosso anel, vamos dizer assim, e vê aquele diamante tão lindo. Assim somos nós. A cada golpe da vida, a cada ensinamento, a cada aprendizado, uma faceta de nós é colocada para que essa luz, esse brilho interior possa ser extraído. E aí a gente volta lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da reencarnação. Mas primeiro, nós vamos lá na questão 132, onde Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, não reencarnação. Encarnação primeiro. Por que que o espírito encarna? Se nós dissemos que a pátria espiritual é onde nós nos originamos, por que que a gente tem que encarnar, então, na vida material? Por que que a gente mergulha na carne? Aí, Kardec pergunta, os espíritos respondem lá na 132. O objetivo da encarnação é o progresso do espírito, fazer com que chegue à perfeição. A ação dos seres corpóreos é necessária para a marcha evolutiva e é um meio que Deus nos dá para que o espírito possa progredir. Isso é aqueles golpes do cinzel e das lâminas lapidadoras, a vivência, a marcha, as experiências no corpo físico e as experiências que o espírito tem. E aí a gente vai lá na 167. Agora sim, qual é a finalidade da reencarnação? Ou seja, essa repetição. Primeiro, em uma única existência corporal só, nós não conseguimos fazer esse processo de lapidação, porque ele é lento, minucioso, e às vezes tem que passar a lâmina de novo, porque a pedra, ela é ruim de lapidar. Então, tem que passar de novo, tem que repetir. Aí sim, reencarnação. Por quê? Qual o objetivo? Qual é a finalidade da reencarnação? É bem semelhante. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Progressivo, progresso, repetição, processo, lapidação. E aí, a aplicação da justiça de Deus. Então, esse processo de lapidação ao qual o espírito se entrega para evoluir e chegar à perfeição são as reencarnações, as vidas sucessivas pelas quais nós passamos e nos entregamos a Deus, que é o artífice da vida, para que assim nós sejamos lapidados. Então, como disse Kardec, nós começamos lá atrás, simples, ignorantes, e vamos sendo lapidados até chegarmos à perfeição, até chegarmos a ser esse diamante maravilhoso e reluzente que cada um de nós está destinado. E será, então, que a gente tem valor? Olha só quantas coisas nós podemos refletir nisso, não é? Então, para chegar a diamante, nós temos que querer. Pessoal das ciências aí, quanto tempo demora para pedra bruta se tornar diamante, ó? Muito tempo, e assim somos nós. Mas tem que querer, não existe mágica. E o que vai contar muito é o nosso esforço em melhorar, em acertar, em mudar. Nós falamos muito dos nossos erros, mas e o nosso esforço? O nosso esforço precisa ser falado, sim. Valorizar o nosso esforço, porque para muitas pessoas é muito difícil, é um esforço hercúleo mudar um sentimento numa encarnação. Às vezes, a pessoa demora uma encarnação inteira para trabalhar um sentimento. Exemplo, o ciúme, a insegurança, a solidão, a rejeição, o pânico, o medo. Então, olha só como esse processo de lapidação, ele é minucioso, ele é lento, não tem mágica. Para chegar a ser diamante, nós temos que querer trabalhar por isso,
não há milagres, há muito trabalho, há muito esforço e nós precisamos entender isso para que cada vez mais a gente olhe para nós. Nós precisamos olhar para nós, porque quando a gente olha para nós, nós identificamos que existe essa luz e que estamos nesse processo. Porque se a gente não fizer isso, sabe o que acontece? Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. E aí a gente vai se depreciando. O quanto é triste aquele que se deprecia. E aquele que se deprecia, ele gera insegurança, ele gera insatisfação, ele gera solidão. Ou ele acaba entrando em relacionamentos abusivos, ele se deixa ferir, ele não luta mais. Então, que a gente olhe para nós, vamos olhar para cada um de nós. Por quê? Para identificar aquilo que temos de bom. Temos tantas coisas boas. Se eu não me conhecer, como eu vou saber o que eu tenho de bom? O que eu gosto, o que eu sei fazer, o que eu sou capaz, aquilo que eu sou bom. E por outro lado, aquilo também que eu preciso trabalhar em mim, que são aquelas limitações. E se eu identifico isso, aceito e começo a falar sobre isso, fica mais fácil de lidar. A menininha, além dela identificar a igualdade de limitação dela e do pequeno filhote, ela trouxe ele para ela e disse, não, nós estamos juntos nessa caminhada e vamos vencer juntos, vamos aprender juntos. A história da menininha foi só um exemplo, mas coloca na nossa vida para ver. Coloca. Ah, e se alguém souber que eu sou inseguro nesse trabalho? Conversa com alguém. Tem outra pessoa que também é inseguro, mas se conversar, se dividir esse fardo, fica mais leve. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, nos conhecemos e aceitamos que estamos nesse processo de aprendizado, fica mais fácil lidar com as questões íntimas de cada um de nós, e aí nós vamos valorizando o que a gente tem. Porque a gente fica olhando muito para o que falta e não valoriza aquilo que a gente tem. E o quanto é importante nós valorizarmos aquilo que a gente tem. E aí a gente vai em Kardec, né? Quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou seja, pelo processo de lapidação e pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más. Ou seja, olhar para si mesmo, identificar o que precisa ser trabalhado e aceitar o golpe do cinzel e da lâmina lapidadora, porque às vezes esse golpe vem tão doloroso, precisa fazer um corte mais profundo, precisa passar a lâmina mais vezes para que a faceta da pedra bruta fique perfeita, lisinha e faça a luz brilhar, extraindo o brilho do diamante. Nós já brilhamos um cadinho, tem um brilhinho lá dentro de cada um de nós. E a gente precisa se entregar a esse processo para poder reluzir. Então, quando a gente fala em valorizar a si mesmo, eu gostaria de contar uma história interessante. Olha uma história de novo. Havia um certo vilarejo e tinha lá um sábio professor. Sempre tem sábio, mestre, né? A gente já está bem acostumado com isso. Então, estava lá, um sábio professor. E aí veio um aluno seu, né, um aluno, que vivia se queixando, eu não sei fazer nada, eu não gosto de nada, eu não consigo fazer nada, e ele se queixava e queria conselhos do mestre. Mas ele queria aqueles conselhos assim, para resolver, né? Conselhos prontos, fórmulas prontas. Ele não queria se esforçar, ele queria o conselho pronto. Aí o mestre viu que ele estava chegando e falou, é hoje que eu dou uma lição nesse moço. É hoje, deixa ele para mim. Esse aluno chegou lá, mestre, porque eu preciso de um conselho seu, eu estou muito cabisbaixo, eu estou muito triste, chateado.
O mestre olhou e falou: hoje eu vou resolver o meu problema primeiro e depois, se sobrar tempo ao final do dia, a gente vê o seu. O aluno não gostou, não. Claro, ele queria resolver o problema dele, imediatista, nem parece a gente, porque a gente, né, não é assim, não. Mas ele queria resolver o problema logo e o mestre vem falar que não pode? Como assim? Mas tá bom, ele era mestre, né? Falou: tá bom, mestre, o que o senhor quer que eu faça? O mestre falou assim: olha, você tá vendo esse anel? E tirou um anel do dedo. Falou assim: ó, você tá vendo esse anel aqui? Você pega ele, vai lá no mercado e ofereça esse anel para os mercadores. Eu preciso vender e pagar uma dívida. Só que tem uma coisa: não venda por menos que uma moeda de ouro. Entendeu? O aluno falou: tá bom, vamos. E foi. Chegou lá no mercado, ofereceu para um, para outro. Aí um falava assim: que? Uma moeda de ouro? Imagina. Malemar algumas moedas de prata. Teve aqueles que até se interessaram, mas aí quando falou o preço, também viraram as costas. Então ninguém deu muita bola, não. Falaram assim: não, você só pode estar maluco. Querendo uma moeda de ouro por esse anel? De jeito nenhum, isso daí não vale, não. E aí o aluno até desejou ele ter uma moeda de ouro para poder entregar logo para o mestre e pegar os seus conselhos. Mas, como não tinha, voltou lá para o professor dele e falou assim: teve jeito não, ninguém quis comprar o anel, todo mundo achou caro, uma moeda de ouro é muita coisa, tá aí de volta. Aí o professor olhou bem e falou: não, mas não vai parar por aí não. Você foi no mercado. Agora eu quero que você vá num joalheiro. Porque se vamos vender o anel, precisamos então ter certeza do valor desse anel. Porque você foi no mercado, todo mundo achou que estava muito caro, que não valia. Então vamos ver se não vale mesmo. Quero que você vá ao joalheiro. Vá, só que tem uma coisa: não venda. Vem me perguntar primeiro. O que ele falar, você não venda. Vem me perguntar primeiro, aí a gente resolve. O aluno ficou totalmente desapontado. De novo, não ia receber os seus conselhos, mas vamos lá. Chegou para o joalheiro, mostrou o anel e disse: quanto o senhor pagaria por este anel? O joalheiro olhou, falou assim: olha, é um anel muito bonito. Ele vale pelo menos umas 70 moedas de ouro. Eu só posso pagar hoje 58. Se a venda é urgente, é 58 que eu posso pagar. O aluno ouviu atentamente. 58 moedas de ouro. Quase já entregando o anel, lembrou: não era para vender, fosse o que o joalheiro dissesse. Aí o aluno pegou o anel de volta, levou lá para o seu mestre, para o seu professor, e contou a novidade: 58 moedas de ouro. O seu mestre pegou o anel, colocou de novo no dedo e disse assim: eu não quero vender esse anel. Eu só falei para você fazer isso para que você entendesse que quando você foi ao mercado, aqueles mercadores não conheciam o verdadeiro valor do anel e desdenharam dele. Quando você foi ao joalheiro, que é conhecedor da joia, este sim deu o devido valor. E aí, todos nós somos como esta joia, como este anel, valiosos e únicos. E muitas vezes nós andamos pelos mercados da vida, pretendendo que pessoas inexperientes nos valorizem. Nós devemos acreditar em nós mesmos, sempre, porque ninguém pode fazer-nos sentir inferiores se a gente não permitir. Quantas vezes a gente se expõe para pessoas que não vão nos valorizar, que não adianta. A pessoa não vai olhar para nós, não vai nos valorizar, não vai querer nos dar a devida importância. Pessoas que nos machucam, que nos magoam. São os mercados da vida. Agora, quem nos ama
Quem nos conhece sabe do nosso valor. Quem nos ama, quem nos conhece, sabe do nosso valor. E aqui, quando todos os mercados da vida desdenharem do nosso valor, lembremos daquele que nos ama e conhece o nosso valor. Jesus, ele nos ama, ele sabe do nosso valor. Então, que a gente sempre se lembre disso, de que somos únicos, de que o Pai Celestial nos ama acima de tudo e que Jesus nos conhece e sabe do valor de cada um de nós. Jesus, ele nos disse: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, isto é, sem gosto, com que há de se salgar? Não servirá para mais nada, a não ser para ser lançado fora. Quando ele disse, vós sois o sal da terra, lembremos a simbologia do sal naquela época. O sal, ele era utilizado para conservar e para temperar. Para conservar as coisas, até hoje, né, utiliza-se sal para algumas conservas e para temperar, para dar gosto. O que somos nós, se não tiver tempero na nossa vida e se não conservarmos a nós mesmos? O que somos nós, se não dermos sentido às nossas vidas, tempero, gosto? Senão a gente morre em vida. Não podemos deixar isso acontecer. A nossa vida precisa ter tempero. A nossa vida precisa ter entusiasmo, esperança, força de vontade, mesmo diante dos problemas e das limitações, que tenhamos fé para ter forças para seguir em frente. Jesus também disse: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia debaixo do alqueire, mas no velador, onde todos da casa possam ver a sua luz. Isso significa brilha, brilha, deixa o diamante resplandecer. Deixa o diamante que existe em cada um de nós resplandecer. Jesus não disse, vós sois o sal da terra, à toa. Jesus não nos comparou a um elemento tão importante à toa. E Jesus também, quando ele disse, vós sois a luz do mundo, Jesus também não estava falando à toa, porque ele sabe que cada um de nós, mesmo com as imperfeições, com as dificuldades, com as limitações, estamos destinados à perfeição. Será que ele olha para mim e vê a Janaína orgulhosa, egoísta ainda, a Janaína que tem dificuldades? Será que ele olha para mim e fala assim, no ano de 2015 você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Em 2001 você deixou de fazer tal coisa. Em 99 você fez isso, isso, isso. Será que ele olha para mim e vê isso? Ou será que Jesus olha para cada um de nós e enxerga o potencial que nós temos, a luz que nós trazemos dentro de nós e tudo aquilo que nós podemos ser? Sabe por quê? Porque ele acredita em cada um de nós. Ele confia em cada um de nós, porque ele nos chamou para ser propagadores da boa nova. Vem me ajudar na propagação da boa nova. Será que o fato de sermos chamados para ser propagadores da boa nova do Cristo, será que isso já não significa nada? Ele nos conhece, conhece cada coração e sabe do nosso valor. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque quando nós valorizamos a nós mesmos, nós valorizamos as pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente reconhece o valor das outras pessoas também, fica mais fácil compreender, fica mais fácil não julgar,
fica mais fácil ter compaixão, fica mais fácil aceitar. Porque a gente costuma muito, diante de 100 atitudes, classificar 99 corretas e uma incorreta que muitas vezes suplanta as 99 que foram acertadas. Quantas vezes a gente faz isso? A pessoa se dedicou a nós tanto tempo e por um ato que a pessoa comete, põe tudo a perder. Ou seja, e o valor que a pessoa tem? E o valor que a pessoa tem para nós? Será que isso não conta? Então, quando valorizamos a nós mesmos, nós começamos a enxergar o melhor no outro. Olha que coisa bonita, enxergar o melhor que o outro tem a oferecer. Fragilidades, problemas, limitações, erros, nós também temos. Mas é importante começar a ver o que há de bom no outro também. E isso faz com que os nossos relacionamentos sejam melhores, mais sadios. Porque senão, nós vamos começar a confundir o que tem valor e o que tem preço. As coisas dão problema quando a gente mistura tudo e começa a confundir o que tem valor e o que tem preço. O prédio da casa espírita é preço. Se ele for vendido, é X. Ele custa X. Vamos negociar, o valor é esse. Agora, o centro espírita, a instituição, tem valor. Assim a gente entende sobre valor e preço. Mas muitas pessoas colocam preço onde é valor e colocam valor onde é preço. E essa mistura, essa inversão está por aí afora, causando solidão, depressão, pânico, insegurança, relacionamentos tóxicos, porque quando não há valorização de cada um, os relacionamentos são tóxicos, porque as pessoas começam a usar umas às outras. E aí vem aquela famosa frase: ame o que você tem, antes que a vida ensine a amar o que você tinha. Que possamos amar o que nós temos, para que a vida, a dor, não nos obrigue a aprender a amar o que nós tínhamos. E é muito triste olhar para trás e ver a oportunidade escorrendo pelas mãos. Como é triste a gente ver que não dá mais tempo, que não valorizamos cada instante ao lado daquela pessoa, que não valorizamos cada gesto que foi nos colocado, que nós não valorizamos cada entrada do ar no nosso corpo. Uma coisa tão simples, respirar. Mas quantos queriam estar fazendo essa coisa simples? Respirar. E por aí vai. Às vezes a gente nem percebe coisas assim. Quando a companhia de energia resolve fazer manutenção no poste na frente da nossa casa e vem aquele aviso, das 8 da manhã às 17 horas sem luz, a gente percebe o quanto é importante ter a energia elétrica em casa. Chuveiro quentinho, secar o cabelo, computador, carregar celular. Ah, mas está todo dia ali, a gente nem percebe. Mas um dia a companhia de energia vem fazer manutenção e falta. É mais ou menos assim com a nossa vida. A gente respira automático, a gente anda automático, a gente fala automático, fala até demais. Mas e se precisar ficar quieto? Porque as cordas vocais não estão mais funcionando. Então, valorizar. Preço e valor. Se alguém chegar, Janaína, você quer vender os seus olhos? Não, não tem preço. Você quer vender a sua lucidez? Não,
não tem preço. Mas é tão automático. Às vezes eu não cuido muito da minha casa mental. Ah, mas vender a minha lucidez eu não quero. Então por que você está deixando se deteriorar? Por que está deixando deteriorar a casa mental? Então olha só quantas coisas nós colocamos lá na nossa listinha de valorização da vida, de valorização das pessoas, de valorização de si mesmo, de cada um de nós. A vida em primeiro lugar. Vale a pena viver, vale a pena seguir em frente, vale a pena nós continuarmos esse processo de lapidação, porque um dia estaremos lá na frente como espíritos perfeitos. Vai demorar? Claro que vai demorar. Ainda teremos muita coisa pela frente, mas que a gente saiba valorizar cada segundo de aprendizado, porque esses segundos não voltam mais. Então, Jesus disse: sede perfeitos como vosso Pai Celestial o é. Nós estamos destinados à perfeição e que a gente possa colocar isso nas nossas vidas e dar sentido às nossas vidas, fazer valer a pena, fazer valer essa estada terrena aqui no corpo físico, valer a pena. Valorizar esse instrumento que é o corpo físico que Deus nos deu para o aprendizado, para o aprimoramento, para colaborar na marcha do progresso. Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, como nós falamos, nós fizemos as duas perguntas. Qual o objetivo da encarnação? Ou seja, por que a gente tem que vir no corpo físico? E qual o objetivo da reencarnação? Por que a gente tem que vir várias vezes? Por que a repetição? Se é tão difícil vir aqui neste mundo de provas e expiação, por que tem que repetir? Tá lá. Kardec perguntou no Livro dos Espíritos. Para evolução, para progresso. E o progresso, ele é gradativo, porque a gente não consegue resolver tudo de uma vez. Então, cada oportunidade que seja ao máximo valorizada, cada chance que seja ao máximo valorizada, cada pessoa que Deus coloca em nossas vidas que seja valorizada, cada aprendizado, cada lição que a vida nos dá, cada canto dos pássaros, cada aroma das flores, cada momento de reflexão, cada momento de comunhão com o Pai, com a natureza, uns com os outros. Olha só, nós estamos sentindo falta da presença uns dos outros. Que bom que temos essa ferramenta. Facebook, tecnologia, vamos valorizar também. Vamos fazer bom uso de tudo isso. Vamos dar valor ao que nós temos. Vamos olhar para nós e ver o quanto somos ricos daquilo que o dinheiro não pode comprar. E se porventura nós nos sentirmos sem valor algum, eu gostaria de contar mais uma história, onde no alto de uma montanha havia 3 árvores, e elas ali, esperando o tempo passar, conversavam entre elas e falavam de sonhos que tinham, das suas vontades, dos seus anseios. A primeira árvore dizia assim: ah, eu, no futuro, quero ser um baú muito bonito e carregar os mais valiosos tesouros. A outra árvore disse assim: ah, não, eu não quero ficar parada, não. Eu quero ser transformada num grande barco para transportar reis e rainhas pelos mares afora. E a terceira árvore disse assim: ah, eu não. O que eu quero é ficar aqui mesmo e crescer tão alto, tão alto, tão alto, a ponto da minha copa tocar o céu e as pessoas olharem para mim e lembrarem de Deus. E o tempo foi passando e veio um lenhador e cortou as 3 árvores. Mas os lenhadores
não gostam muito, não se importam muito com sonhos. E pegou aquelas árvores e jogou-as num galpão. Passado algum tempo, a primeira árvore foi transformada num coxo de animais. Aquela que queria ser um baú para guardar grandes tesouros foi transformada num coxo de animais. A segunda árvore foi transformada num barquinho, um singelo barquinho, e transportava pescadores e peixes dia e noite. E a terceira árvore foi transformada em vigas e jogadas ali num canto qualquer. E elas ficaram tristes, né? Porque sonharam tanto, sonharam tão alto, e nada daquilo se concretizou. Mas muitas surpresas viriam. Passaram-se mais alguns anos. Aquela árvore que foi transformada num coxo de animais, numa noite sem igual, uma noite como nenhuma outra qualquer na face da terra, onde as estrelas reluziam cada vez mais e ouvia-se cânticos no ar. Uma mulher grávida procurava abrigo para ter o seu filho. Foi quando ela entra no estábulo e dá à luz e coloca o seu rebento num coxo de animais. E então, aquela árvore, que queria ser um baú para guardar valiosos tesouros, percebeu que guardava ali o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, passados alguns anos, que queria ser um grande barco para transformar reis e rainhas, numa noite, um homem dormia quieto ali, naquele barquinho, mas veio uma tempestade. De repente, esse homem se levanta e fala para as águas e para os ventos: paz, aquieta-te. E a tempestade passa. E então, a segunda árvore se deu conta de que estava carregando o Rei dos Reis, o Rei dos céus e da terra. E passado mais algum tempo, a terceira árvore, que foi transformada em vigas e deixada num canto qualquer, numa sexta-feira foi arrebatada e foi pregada em forma de cruz. Um homem foi colocado nela. E essa árvore se sentiu tão cruel pela dor que aquele homem estava passando. Mas, ao terceiro dia, a árvore jubilou-se de alegria, pois, quando os homens olham para aquele sinal em cruz, eles lembram de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. As três árvores sonharam, desejaram coisas grandiosas. Num primeiro momento, os seus sonhos se perderam, mas depois, surpreendentemente, tiveram muito mais do que sonharam. Então isso é para cada um de nós, que muitas vezes achamos que não temos valor, que muitas vezes achamos que a vida não vale nada, mas muito pelo contrário. Existe um diamante aqui dentro, aguardando uma oportunidade para brilhar. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Então, aquele que te ama, aquele que te conhece, sabe o seu valor. Então, vamos responder a pergunta: qual é o seu valor? Muito obrigada, agradeço aos amigos do Grupo Espírita Inácio Ferreira, obrigada Isabela, Flávio, amigos queridos que compartilharam aí conosco essa reflexão. Nós é que agradecemos, Janaína. Obrigada. Pessoal, nós agradecemos a todos pela presença. Todos os nomes que foram colocados aí para o caderno de vibrações já foram anotados. A gente quer agradecer muito a Janaína por ter trazido essas palavras hoje para nós.
eu fiquei refletindo durante a sua palestra, quantas amizades não foram desfeitas por uma bobagem, que nós não soubermos perdoar, né? Quantas famílias vivem em guerra por algum fato, algum acontecimento que houve e que as pessoas não souberam ultrapassar, valorizar aquilo de bom, né? Então, a gente também tem que aprender a valorizar nós, né? O nosso valor e aquilo que as pessoas têm de valoroso, né, Janaína? Todos nós vamos errar em algum momento, né? Então, a gente quer agradecer a todos. A semana que vem nós vamos estar com o Luiz, que é um amigo nosso, que vai falar um pouco sobre a prática da caridade. Ele é brasileiro, mas está morando agora nos Estados Unidos. Então, ele vai fazer uma live para nós para falar um pouquinho sobre a caridade. E a gente quer agradecer muito a Janaína, a sua linda palestra, a sua gentileza de estar conosco. Tenho certeza que muitos irmãos nossos foram tocados com as suas palavras, que a gente possa trazer para a nossa vida, né, Janaína? Para a prática desse conhecimento que a gente tem adquirido, né? Verdade. Que essa semana seja uma semana de paz, de amor, de muita luz. Um beijo, muito obrigada, viu? Fica com Deus. Obrigada a todos.